Começando aqui um diálogo com o Daniel Trevisan. Eu sou o Marcos Wunderlich e o nosso diálogo aqui ele vai ser sobre posicionamento, identidade profissional, uma coisa voltada assim super especial para quem lida com pessoas, né, através da internet. Então nós vamos trabalhar vários aspectos, né? Tá ok? E são todos bem-vindos. Eu preciso só tirar o som daqui, só um instantinho. Pronto, deu. Então vamos lá. Só um instantinho. Tá bom. Desculpem aqui a interrupção, pessoal. Tá? Então, vamos adiante aqui, tá ok? Pessoal, então, desculpa a interrupção, é só um instantinho. Eu gostaria, então, de uma primeira forma, assim, dar as boas-vindas, né, ao Daniel, para que ele possa se apresentar. Então, Daniel, você está convidado já a se apresentar, falar um pouco de você e falar um pouco do teu histórico, tá? De como você começou todo esse processo com o trabalho de atendimento a pessoas, de atendimento a pessoas que lidam com a internet. Então, está contigo a palavra. Muito obrigado, Marcos. É um prazer participar mais uma vez. Boa noite a todos que estão acompanhando. E o meu histórico, né? Eu tenho já bastante experiência na área criativa. Eu comecei com estratégias de jogos de videogame há muito tempo atrás. Trabalhei em uma empresa de tecnologia, né, que produzia jogos para os Estados Unidos, Japão, Brasil. E eu era responsável por essa parte estratégica e de design dos jogos. Isso há mais de 20 anos atrás, né? Então era assim meio que pioneiro nessa área. Depois eu parti para a área de televisão, né, e trabalhei por aproximadamente 18, 19 anos, também na área de criação, na área de desenvolvimento, né, de desenvolvimento visual. Dei aula em universidade nas áreas de comunicação também. Sim. E chegou um certo momento que a vida chamou, né? Porque a vida é assim, a gente tem ciclos, né? Como a gente aprende muito bem na metodologia do Marcos, o sistema ISO, a gente tem ciclos, a gente tem que saber entender esses ciclos e para não ficar numa zona de conforto. Então, trabalhava em grandes empresas, tinha nome já nessas empresas, mas aí a vida me chamava cada vez mais para ter a minha metodologia, para ter o meu trabalho. Tive a felicidade de conhecer o sistema ISO, que abriu, expandiu minha mente para isso, e eu consegui fazer a minha mudança de ciclo, né? Então, eu consegui aliar a parte criativa de um designer pensar juntamente com o desenvolvimento humano. E essa junção criou-se o conceito que se chama well-being design, ou design para o bem-estar. E a partir disso, vieram os atendimentos aos clientes, vieram os produtos, vieram todos os serviços que hoje eu faço pela minha empresa, e eu consigo trabalhar atuando numa área, né, que é essa junção criativa, que é como olhar para o ser humano de uma maneira profunda, entendendo a essência, entendendo a missão, entendendo o propósito e ajudando na parte de posicionamento, na parte profissional e também na parte pessoal. Olha, eu acho isso aí fantástico, Daniel, sabe? Você conseguiu, né, pegar uma área que é, de uma certa forma, árida, né, bastante técnica, e você teve o mérito de humanizar isso de uma certa forma, não é? E então você atende conjuntamente a necessidade técnica do cliente, mas você também junta com a questão humana, né? E na realidade isso é uma grande sacada, porque o ser humano, né, quando ele se torna empresário, ele projeta as coisas dele como pessoa na empresa. Então,
trabalhar o empresário e ajudar o empresário a ser uma pessoa com nova compreensão de mundo, nova compreensão de vida, eu acho isso aí assim uma grande sacada, né? Eu já conheço um pouco o teu trabalho e eu entendo como você faz, né? O Daniel já fez várias palestras para os alunos dos cursos de formação de mentores. E, em função dessa excelência, eu convidei, né, o Daniel para fazer uma live conosco hoje, para que a gente possa desenvolver um pouco mais, ou entender um pouco mais essa junção do aspecto técnico com o aspecto humano, né, e de como que o trabalho dele influencia nos negócios. Porque, no final, né, o profissional ele precisa ter resultados e ter negócios, e, enfim, é uma equação complexa, né, Daniel? Não é muito Sim. simples, não, né? Não, na verdade, a gente tem que olhar para o ser humano de uma maneira abrangente, de uma maneira sistêmica, né? Então, o que a gente é acostumado desde criança, quando a gente está na escola, até o modelo de ensino de muitas escolas, né? Eles proporcionam que as pessoas sejam grandes empresários, que tenham sucesso. Mas o sucesso é relativo, né? Então, o que é sucesso? O que é ser rico? O que é sucesso, né? Ser rico é ter aquilo que você necessita para ser feliz. Você pode Sim, ser rico com pouco dinheiro, entre aspas, né, fazendo uma analogia, ou com muito dinheiro, tanto faz. Mas a gente é acostumado a olhar assim, numa atividade profissional, já começando, né, falar um pouquinho do assunto, o que a gente pode ser bem pago para fazer. Então, você é engenheiro, você é médico, você é advogado, e aí você olha para a parte financeira. Só que hoje a gente está percebendo cada vez mais o nível de infelicidade no mundo corporativo, né? Então, muitos empresários que eu atendo, eles chegam literalmente desabando, porque eles falam, eu cheguei nos meus 50 anos, né, ou até menos às vezes, e falam, o que que eu fiz da minha vida? Minha família, né? Onde está minha família? O que eu construí? Então, a gente é acostumado primeiramente a olhar o que pode ser bem pago. Está errado? De certa forma, não, porque a gente tem que ter a parte financeira, né? E quanto mais a gente consegue essa parte material, mais a gente tem condições de ajudar. Mas não é só isso. A gente sente uma necessidade de olhar também o que a gente é bom em fazer, né? Então, o que eu sou bom? O que eu posso estudar, me aperfeiçoar, que tem a ver com os meus talentos, que eu posso sim. me desenvolver e, a partir disso, ir atrás. Então, já são 2 pontos. Existe um terceiro também, que é assim, o que você ama fazer. Daí que muitas vezes entra o ponto de crise, né? Eu trabalho anos numa profissão por dinheiro e aí eu lembro que eu não gosto de fazer aquilo. E aí é a questão daquele momento que a pessoa entra em conflito. Então, a gente tem que olhar também o que a gente ama fazer, não importa qual profissão. Quando eu comecei na área de design, 20 e poucos anos atrás, né, as pessoas tinham muito preconceito, porque ainda existia aquela questão, mas você vai trabalhar desenhando, fazendo desenhinho, como é que você vai ganhar a tua vida? Quantas vezes a gente ouvia, vai fazer administração, porque administração você é geral, né? Está, né? Então, eu nunca acreditei nisso, né? E foi muito engraçado, porque eu lembro de ter feito minha primeira entrevista, quando eu resolvi ir para essa área, e eu cheguei no departamento da própria universidade que eu fazia, um departamento de emprego, assim, que oferecia para os alunos, né? E eu cheguei para a vaga de desenvolvedor de jogos, né? Como eu falei no início. E aí eles falaram assim, olha, desiste. Tem 300 pessoas na tua frente, gente muito mais capacitada. Você está no primeiro ano. Não vai conseguir nunca. Eu nunca acreditei nisso. Resultado, né? Para encurtar um pouquinho o assunto, eu consegui entrar, né? E aí trabalhei, desenvolvi jogos que hoje, depois de 20 anos, eu descobri que estão sendo lançados nos Estados Unidos. Eu Sim, acho que olha muita só gente... que legal. É uma empresa comprou o jogo e 20 anos depois lançou esse jogo nos Estados Unidos. Mas voltando, aqui existe um quarto ponto, tá? O quarto ponto é assim, o que o mundo precisa que eu faça? Então vamos lá, Sim, tem que ser bem pago, tem que ser bom, tenho que amar, mas o que o mundo espera que eu faça como uma peça integrada para gerar benefício para as pessoas e, consequentemente, para o mundo.
né? Então, sim. a postura prestadia que você tanto ensina, né, Marcos? O que eu posso ser como uma peça com os meus talentos para contribuir para o mundo ser melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar dentro dessa metodologia para entender o nosso processo interno, para daí começar a parte técnica, de uma maneira bem resumida, né? Olha só. Então, Daniel, eu acho assim muito, muito interessante essas tuas explicações, da forma como você falou, né? Eu também queria dar as boas-vindas ao pessoal que está nos assistindo, né? Cristiane, Sérgio Almeida, né? O Misael, né? O Moacir também, bem-vindos, Robson também. E vocês estão também, né? Liberados para fazer as perguntas necessárias, tá? Basta vocês digitar, que eu estou acompanhando aqui pelo também o chat, então, se tiverem perguntas, né, a gente está à disposição, assim, eu passo as perguntas aqui para o Daniel, tá bom? Então, Daniel, seria muito bom se você pudesse falar alguma coisa, assim, já introduzindo um pouco mais essa questão da identidade, né, da identidade profissional, da identificação profissional, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Explica assim assim para o nosso pessoal aqui para entender, porque a nossa realidade é o seguinte: nós formamos mentores, formamos coaches, pessoas que atendem pessoas via internet, não é? E essas pessoas precisam se colocar no mercado, tá? E essas pessoas, elas têm dificuldade, muitas vezes, de se colocar no mercado, ou de gerar uma identidade, ou então de criar uma logomarca, ou então, né, de se apresentar de alguma forma. Então, como é que é esse negócio desse posicionamento, esse negócio da identificação profissional? Fala um pouco sobre isso, então. Como é que funciona? Sim, são vários pontos, né? Mas de uma maneira sintetizada que a gente pode falar, né? A gente tem que primeiro estar aberto, principalmente nesse momento, para mudanças, né? Então, o que está acontecendo no mundo que a gente pode fazer diferente do que está sendo feito? É o primeiro Sim, ponto, né? Essa capacidade de se reciclar. Então, essa abertura, né, ela vai proporcionar que a gente faça uma captação de clientes. Então, veja bem, eu já entendi o meu processo interno, eu já sei o que eu quero, o que eu sou, já me resolvi internamente, por isso que tem sim, também as mentorias que a gente faz nesse sentido, para trabalhar as pessoas, para elas entenderem os seus processos, para tirar o lixo mental, toda aquela história que vem com a pessoa, desde o começo, né, que às vezes ela quer se sim, transformar, mas está presa, está enraizada, está com medo de perder o salário, eu vou perder meu salário, eu vou perder meu status. Então, primeiro limpa isso. Desenvolve uma metodologia de trabalho. É importante ter essa metodologia de trabalho. Não importa como você vai chamar isso, tá? Porque, na verdade, você também precisa gerar lucro, então você precisa de clientes, você passa a ser uma empresa, né? Então, não importa que é só você que está trabalhando, você precisa se considerar uma empresa. Tá? Um posicionamento adequado, que aí eu vou falar um pouquinho durante a live de hoje, tá? E principalmente amor pelo que faz, como a gente falou. Então, a gente vai definir o nosso público-alvo. Tá? Primeiro ponto, quem que é meu público-alvo? Qual que é a faixa etária? Se é mais homem? Se é mais mulher? Quem que é meu cliente? Qual que é o perfil do meu cliente? Então, acho que cabe olhar com carinho para você saber também quem você vai receber, porque às vezes as pessoas abrem muito leque. E ao abrir muito leque, não sabem exatamente com quem estão lidando, sim. né? E isso é um problema. Então, eu tenho que segmentar, saber, né? Eu posso expandir com o tempo, mas eu preciso saber qual que é o início disso. A Assim, partir Daniel, disso, deixa eu te perguntar. É assim, né? Você falou que o primeiro item, né, é ter uma abertura mental, né? Estar aberto a mudanças, né? Agora, já aconteceu de você receber clientes que não têm abertura mental para fazer mudanças? Já aconteceu? se ele está comigo, de alguma forma, ele está aberto, ele só não sabe disso. Sei, Então, o entendi. meu trabalho é justamente fazer com que ele perceba isso. Então, a maior Aham. parte dos clientes chegam dessa forma, porque é o trabalho que a gente faz.
né? Então, até vale, né, isso para quem atende pessoas, para quem trabalha com pessoas, ter essa percepção, porque às vezes fala assim, mas essa pessoa é difícil. São esses difíceis que mais te ensinam para que você se desenvolva e que você se torne um Sei. profissional melhor. Então, isso cabe no teu preconceito, se você pega uma pessoa Ah, que às vezes você considera travada, né? É um potencial o cliente a te desenvolver. tá. E você, por exemplo, no seu trabalho, você tem alguma metodologia ou alguma questão assim especial de como determinar o público-alvo, né, nessa área de desenvolvimento humano, de mentoria, de coaching? Como é que funciona isso assim para esses profissionais dessa área? Porque isso aí eu vejo que é uma questão recorrente aqui nos meus cursos de formação. As pessoas querem Uhum. ser mentores, mas eles não conseguem, né, dizer para quem que eu quero fazer isso. Então, aí que vale fazer aquela reflexão interna de quem você é como profissional. Por que que eu estou falando isso? Porque você, ao se reconhecer, você vai sentir a tua história. E a tua história é o maior diretor que existe, né? A capacidade de direcionamento que existe para você entender como você pode contribuir. E aí é uma dica para perceber quem você pode ajudar também. Então, veja, por que que eu estou Sei. falando isso? Trabalhei em empresas que eu via muito conflito no trabalho, via muita coisa errada. Eu trabalhei para políticos. Na época que eu, né, trabalhava em televisão, meus chefes eram políticos. Era um pessoal bem difícil de lidar. Tinha muita coisa errada que eu não concordava. E, ao invés de me revoltar, o que eu fazia? Eu anotava. Porque eu sabia que um dia isso viria, de alguma forma, como uma ferramenta para contribuir, para ajudar pessoas que eram, entre aspas, Aham. vitimizadas desse processo. Então, ao entender isso, eu percebi que meu público maior eram pessoas que precisavam reconstruir sua identidade no trabalho. Por quê? Já tinham Sei. dado ciclo, já tinham passado por um processo, precisavam se fortalecer com uma liberdade, com uma autonomia, essa palavra, uma Sei. autonomia na condução profissional para ter qualidade de vida. Então, o meu exemplo, aquilo que eu passei, aquilo que eu mais sofri, é o que me deu subsídio para perceber qual que é o meu público-alvo. Uhum. Entendi. Entende? Então, cada um tem que saber a sua fórmula, mas a melhor maneira de conhecer é entendendo a si mesmo. Primeiro passo, porque você vai ser um bom profissional, não só por ferramentas que você adquire, seja você um psicólogo, seja você um mentor, não, as ferramentas são apoio, mas a intenção de você contribuir, aquele quarto item que eu falei, que a gente falou no início, é você entender o que você pode dar para as pessoas a partir da tua experiência pessoal, com a postura de querer sempre ajudá-las. E aí você Tá. se fortalece Você tem, nisso. assim, por exemplo, nesses atendimentos, você tem algum exemplo prático de algo que tu fez com alguém que teve uma mudança real e que ela redirecionou as suas coisas assim em função desse trabalho que você faz? Como é que são os resultados disso? Vou dar dois exemplos. A primeira cliente que eu atendi, o primeiro de todos, quando eu resolvi abrir o meu espaço, quando eu resolvi atender o cliente, né, veio uma pessoa, simplesmente, eu ainda um pouco inseguro, isso há anos atrás, né, eu vou atender meu primeiro cliente, que legal. A pessoa entrou na sala e foi bem assim, olha, eu vim aqui porque ao sair daqui eu vou me suicidar. Aí, sabe aquela, é um teste da vida, né? Daí eu, né, você fica daquele jeito, enfim. Mas aí você vai entendendo a pessoa, né? Você começa a perceber que se a pessoa falou aquilo, ela dificilmente ela vai se suicidar, ela está com um problema gigantesco. Porque quem quer fazer não fala, faz, né? Então a gente começa a trabalhar, a fazer todo o desenvolvimento e resumindo, aí foi o teste, né? Eu estava realmente preparado e era esse meu caminho, porque depois de alguns anos eu encontrei essa pessoa que tinham passado por um Sei. processo de traição no casamento, problemas no trabalho e tudo mais. Ela super bem, ela não se separou, estava com o netinho, então é um retorno muito grande ver a capacidade que a gente pode, né, ter de ajudar as pessoas. E o segundo caso também que chamou muito minha atenção
é uma pessoa que trabalhou muito tempo, já beirando seus 50 e poucos anos, e chegou com uma depressão profunda e fazia tratamento em conciliação, né, com um psiquiatra e tudo mais, que a gente até aconselha, nesses casos, sim, a fazer um trabalho duplo, né, com um profissional da área da saúde, mais a parte de mentoria. E aí, o que acontece? Ela chegou num estado depressivo. Falou assim, olha, eu estou desistindo porque eu fui demitida do trabalho de uma maneira injusta e foi uma sacanagem que fizeram comigo, eu não quero mais trabalhar, mas eu preciso de dinheiro. Chegou num estado calamitoso. Fez as 10 sessões, e na 10ª sessão ela estava empregada de novo numa empresa muito legal e extremamente equilibrada, conseguiu fazer essa mudança em 10 sessões. Né? É uma coisa incrível que acontece, esse poder de transformação. Então, eu falo, fico arrepiado, porque a gente fica realmente, né, emocionado com o trabalho. E é isso que a gente fala, né? Tem que ter tesão pelo que faz, né? Porque a gente ajudar uma pessoa não tem preço. Não dá para precificar isso. Porque você está ajudando em escala progressiva. Você ajuda a pessoa, você ajuda a família da pessoa, você ajuda quem está em torno da sociedade, você ajuda numa escala, né, incrível. Então, isso são 2, assim, que eu posso lembrar, em vários, né? Sim, sim. Não, mas eu só gostaria realmente de entender, né, como é que você fez esses processos e trabalhou com as questões mais complexas, não é? E dentro dessas questões todas, assim, quanto tempo leva os teus atendimentos? Você faz atendimento por sessão, que você falou? Ou como é que funciona? Primeiramente, a gente vai conhecer o que a pessoa precisa, né? Então, dependendo do que ela precisa, a gente estipula X atendimentos. Em geral, são 10 atendimentos, porque é um tempo necessário, por experiência já, eu tenho de dar o conteúdo básico necessário para a pessoa poder tocar a vida dela. Claro que tem casos que são 30 atendimentos, chegar até 40 atendimentos, isso acontece, porque você precisa ver o processo da pessoa e o grau de dificuldade naquele processo que ela tem. Né? Então, isso é relativo. Mas, no geral, são 10 sessões de 1h30, aproximadamente, semanais, que podem ser ou presenciais aqui no meu espaço em Balneário Camboriú, ou online. E a gente percebeu muito isso, sabe, Marcos? O atendimento online, que veio junto com essa crise toda de saúde, né? A gente percebeu a eficiência que tem, que é equivalente a presencial. As pessoas, às vezes, têm alguma resistência, mas eu prefiro o presencial. Tudo bem, a gente respeita, a gente tem essa possibilidade. Mas o online funciona da mesma forma. As pessoas choram da mesma forma, as pessoas se emocionam da mesma forma. A energia, ela não tem espaço. Né? Você pode estar conversando com uma pessoa nos Estados Unidos. Tem uma cliente minha do Reino Unido que eu fiz, que foi fantástico o processo. Fantástico. Eu acho muito interessante porque hoje a gente faz, por exemplo, tu faz uma live, ou você faz algum trabalho, como eu tenho feito também, né, com clientes dos Estados Unidos, com clientes da Europa, com, né, de outros países, e você nem vê que é de outro país, né? Já é como se fosse daqui mesmo, né? Eu achei isso assim fantástico, né? Essa tecnologia é maravilhosa, assim. Eu tenho essa experiência também de fazer o trabalho online e ver que as coisas funcionam bem, caminham bem, né? E existe uma economia, né? Uma economia nisso aí, né? E eu acho que isso é bem produtivo. Você consegue atender mais pessoas, né? Com um valor um pouco menor e com a mesma qualidade, né? Então, isso eu acho isso assim, também muito bom, assim. Tá, mais okay? sustentável, Então, mais ecológico. é verdade, né? Então, querido, assim, por exemplo, uma das coisas que você faz, né, que eu sei que você faz, são a questão das marcas, ou né, como é que funciona a coisa de marca e logomarca, o logotipo, nem sei como é que a gente fala, é logomarca ou logotipo, né? Eu nem sei qual é o nome correto, mas, enfim, dentro do teu trabalho isso é contemplado. Sim, a pessoa passa por essas sessões de mentoria, por esse alinhamento profissional. Se há necessidade de desenvolver uma marca,
ou de olhar para a marca da pessoa, ver se a marca que ela tem é adequada ou não, a gente faz todo um trabalho dentro dessas sessões, com avaliações, né, que podem ser feitas também online, a pessoa responde, coloca para mim, eu avalio na sessão. É bem interessante porque a gente vai entendendo o processo de uma maneira geral da pessoa para poder construir graficamente a marca. Né? Então, é a representação do que o movimento interno da pessoa para o grafismo que vai ser construído com forma, tipologia, cor, porque tudo isso é comunicação. Né? Então, pegar um exemplo, por que no hospital se usa verde? Né? Então, tem um livro que é da psicodinâmica das cores que explica isso, porque auxilia na recuperação dos pacientes. Tem um tom de verde, por exemplo, que ele ajuda, quando ele vibra, né, junto com a luz, ele auxilia no controle da infecção hospitalar. Olha que doideira isso. Né? Então, as cores, elas vibram, as cores têm... Isso é ciência, tá? Isso tem nada de... Então, as formas, elas representam, né, o círculo, o quadrado, o triângulo, uma representa a proteção, outra representa a comunicação. Então, isso tudo é uma expertise que eu desenvolvi quando eu trabalhava em televisão, desenvolvia essa parte visual para programas muito conhecidos, né, dentro da televisão, e eu acabei incorporando isso para as pessoas que querem abrir seu negócio. Então, são 2 momentos. Trabalho de mentoria, das 10 sessões, vamos colocar assim, mais o desenvolvimento de marca, se necessário. Né? Então, esse trabalho completo começa a dar o quê? Uma identidade e, consequentemente, uma identidade visual também agregada para a pessoa. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Eu tenho alguns exemplos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês verem aqui. Tá, isso seria bem legal. Eu acho que essa é uma parte super legal, assim, de você compartilhar isso aí. Está conseguindo ver aí, Marcos? Ainda não. Espera aí. Ah, sim, agora deu. Tá. Então, esses são alguns exemplos, né, de marcas que eu desenvolvi, tanto para clientes, para televisão. Algumas marcas, as pessoas que estão assistindo podem reconhecer também, que foram feitas para TV, como esse Pé na Rua, um programa bem conhecido na época, mas a maior parte são de clientes, né? Então, Apogeu aqui, Expansão Consciencial, Terapias Sistêmicas, é um espaço também aqui no Balneário Camboriú, Estúdio Desirê, Pilates Sistêmico, Espaço Fluir, enfim. São várias marcas que a gente desenvolve olhando com esses conceitos que a gente desenvolve. E aí é um exemplo, né? Aqui a gente tem uma empresa que desenvolveu a marca, fez o trabalho de mentoria e depois resolveu fazer toda a parte de comunicação visual da fachada da empresa, né? E foi muito interessante ver a evolução dessa empresa. Ela começou numa salinha, né, e começou a pegar quase o quarteirão inteiro, né? Uma empresa de produtos importados, né? Mas aí a gente tem que entender como se desenvolve uma marca, a importância da marca, né? Então, às vezes, as pessoas falam logotipo, logomarca. Isso caiu no senso comum dentro da publicidade, né? São termos usados, mas, na verdade, existe o quê? Marca. Ou ela é nominativa, ou ela é figurativa, ou ela é mista, ou ela é tridimensional. Tá? Então, como é que é? Fala de novo. Quais são os 3 tipos de marca? Eu tenho aqui, ó, ou ela é nominativa, que é a escrita, tá. ou ela é figurativa, que é o símbolo, ou ela é mista, que é a junção das 2 coisas, ou ela é tridimensional, como no caso aqui você tem o Toblerone, mas pode ser a garrafa da Coca-Cola, aquele formato da garrafa de Coca-Cola tradicional, ele representa a silhueta da mulher. Aquilo é registrado como uma marca tridimensional para atrair o público para consumir, né? E tem vários exemplos. Aqui é só uma brincadeira que eu faço, né? Das marcas, como elas, mesmo mudando o nome, elas continuam representativas, né? Olha que interessante aqui. A importância que tem a identidade visual dentro dessa questão toda, né? Então, é um estudo bem aprofundado de aplicações, de como você coloca, né? Eu vou pegar um case aqui, olha.
Essa cliente me procurou. Estou perdendo clientes. O que eu faço? Aí você olha, né? Você fala assim, que marca bonitinha, né? Que fofa. Só que você vai fazer uma análise técnica. Quando você faz uma análise técnica fundamentada em ciência, né? Que é minha formação. Para quem não sabe, eu sou formado em design também, pós-graduado em comunicação visual. Então, eu trago todo esse conhecimento junto, né? Para aplicar tecnicamente, cientificamente. A gente não passa 4 anos numa faculdade, mais 2 numa pós-graduação, mais diversos cursos, para fazer aquilo que a gente acha que é bonitinho. Isso é um problema, porque às vezes as pessoas, quando pegam uma marca, elas falam assim, mas tá bonitinho assim, eu não gostei. O não gostei não representa absolutamente nada. O não gostei é a visão estética. A marca é ciência, funcionalidade mais estética. São as duas coisas incorporadas para poder dar um resultado. Então, essa cliente chegou com essa marca, entre aspas, bonitinha, falando assim, eu estou perdendo clientes, o que eu faço? Bom, fui fazer a análise técnica dessa marca, e aí estava lá, primeiro, é um centro de reabilitação. Você vai levar seu animalzinho de estimação, e aí você tem uma imagem que é um cartoon, um desenho, que vai transmitir isso. Isso vai transmitir uma não seriedade, né? Primeira coisa, né? Não é um lugar, parece mais um pet shop do que um centro de reabilitação. Então, fica muito divertido para ser uma marca com por exemplo, uma veterinária trabalhando com uma reabilitação de um animal que está doente. Sim. Segundo ponto, foi fazer a parte do estudo das cores. Esse tom de verde com roxo, o que acontece? Ao juntar-se, ele dá uma sensação de algo ruim dentro da psicodinâmica das cores que pode vir a acontecer. Olha que loucura. Então, você tem uma marca que não é séria com algo ruim que vai vir a acontecer. Ou seja, você vai levar seu animalzinho e ele vai morrer lá, porque não tem seriedade. Aí ela não sabia por que não estava perdendo clientes, né? Aí a gente fez todo um estudo, trabalhou a marca, entendeu os símbolos relacionados. Então, eu tenho que ter o quê? O símbolo de um cachorro que vai um pose de brincadeira, para quem conhece nessa área, é um trabalho de pesquisa que a gente faz também. A pose do animal brincando, o símbolo da veterinária, um gráfico progressivo, tudo isso se junta para dar um resultado totalmente diferente. Essa é a marca que eu desenvolvi. Olha só. Muito fantástico, muito fantástico. Então, de forma resumida, tá? A gente faz barba, cabelo e bigode, ou seja, a gente pega a pessoa, reestrutura ela, a gente dá todo um trabalho de mentoria, a gente faz o posicionamento visual, que é muito diferente de um designer tradicional. Né? O designer tradicional ele vai pegar o que o cliente quer e vai produzir exatamente o que o cliente vai falar, que lindo! Mas não é funcional, muitas vezes, não traz resultado. Sim. Então, esse é o diferencial do meu trabalho, um designer humanizado. Agora, por exemplo, assim, em termos de quantidade de cores, não é? Para pessoal que pratica serviços, como é o nosso caso, né? Por exemplo, assim, o máximo 2 cores, uma cor ou 2 cores, porque geralmente as pessoas elas fazem o lettering, né, que é o nome das pessoas, que é o nome da empresa, né? Pelo menos eu tenho orientado isso, né? Olha, o teu nome é o nome da empresa, tá? Porque a pessoa está prestando serviços, né? Então, eu tenho feito isso dessa forma. Depende muito, né? Pode terminar, desculpa. Pode concluir, eu interrompi. Não, tá, eu já concluí. Depende muito, né, Marcos? Porque, assim, depende do nome da pessoa. Depende do sobrenome da pessoa. Será que ele tem força, não tem força? Será que ele tem a ver com o trabalho que está sendo feito? Então, às vezes, o nome não ajuda. Né? Então... Marcos Wunderlich não ajuda muito, né? Tem a questão da sonoridade, tem a questão da facilidade de leitura, né?
Então, a gente tem que olhar tudo isso, se a pessoa tem uma empresa, se ela tem mais serviços dentro da empresa dela, como é que ela vai ver essa situação. Então, a gente faz um canvas para isso, né? A gente vai olhar tudo direitinho, para entender. Então, tem várias, como eu falei, são várias ferramentas que a gente usa para entender esse posicionamento, para explicar para a pessoa, porque na aprovação existe, às vezes, assim, a pessoa tem uma referência visual, às vezes da infância. E ela vai olhar aquilo que eu falei, eu gostei ou não gostei. Não é assim. Ela tem que conhecer todo o processo. Ela tem que conhecer quem ela é. Ela tem que conhecer a funcionalidade da cor que está sendo usada, se é uma, se é duas, se é três. Geralmente, são até 3 cores, porque mais do que isso começa a virar uma ilustração, e aí deixa de ser marca. Um erro muito comum. Então, você ter uma ilustração não quer dizer que você tem uma marca. A marca ela tem que ter agilidade de leitura. Então, existe um conceito dentro do design que é iconografia. Né? O que é iconografia? Por que o pictograma do banheiro ele tem que ser de rápida leitura? Né? Porque senão você faz tudo, né? Você não vai dar tempo de você chegar no banheiro. Então, tem que ser ágil. Né? É um conceito que vem também da sinalização de trânsito, tem que ser tudo ágil. Então, o espectro iconográfico, quando você estuda lá na autoescola as plaquinhas, tem que ser uma forma resumida, para você entender rápido. Então, isso se incorpora dentro de uma marca também. Porque se a pessoa demorar mais do que 3 segundos para entender a marca, já não serve. Olha, é assim, toda profissão tem o lado negro da força, né? O que é o lado negro da força? Tem pessoas que fazem um cursinho aí de design, começam a produzir, às vezes tem algum talento para desenhar e faz marca bonitinha, mas assim, é terrível, tá? É a mesma coisa que você dá um bisturi para fazer uma cirurgia na mão de um açougueiro. Tá? Então tem que ter muita responsabilidade, muita ciência, tem que ter conhecimento, experiência, né? E então é um cuidado que cada vez mais precisa se ter quando se fala em desenvolvimento de identidade visual. Tá bom, Daniel, deixa eu dar as boas-vindas aqui para Márcia Cristina, né, para Daiane Vieira, para Monize, para Foto Vídeo também, tá? E para todos os demais que estão presentes aqui, eu vou deixar um recado para vocês, que vocês podem fazer as perguntas aqui para o Daniel, né, as perguntas sobre essas questões que a gente está trazendo aqui, de se colocar no mercado, né, e de atuar, né, com um posicionamento adequado. Então, vocês fiquem à vontade, né, de fazer perguntas e que eu vou passando aqui, Sérgio Almeida também, Misael também, tá ok? Fiquem bem à vontade, tá bom? Então, é isso. Eu acho assim, né, que você... Opa, Miguel Pereira também está entrando, então já bem-vindo, já de cara também, Miguel. Tá? Agora eu te cortei um pouquinho, você quer complementar alguma questão, Daniel, por favor? Olha, a gente já havia falado desse posicionamento, de um bom posicionamento, né? Então, quem tem uma empresa, o que é interessante também pensar? Tá? Já pegando nessa parte, além da marca, né? Porque o posicionamento de identidade profissional ele é muito além do que só desenvolver uma marca. Para a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, por exemplo, né? Proporcionar conteúdos gratuitos, para as pessoas conhecerem quem você é, para as pessoas sentirem o que você faz, elas terem uma degustação daquilo que você faz. Montar uma palestra é um segundo ponto, então você pode ter uma palestra explicando o teu trabalho, para oferecer para empresas, saber se posicionar dentro das mídias sociais, né? Então, Instagram, Facebook, né? Até a questão do WhatsApp, como que você comunica com os seus clientes, ter uma capacidade de network, ter um site bem fácil de acessar, né? Então, divulgar esse site, escrever artigos, né? Tudo isso e outras coisas vão fazendo você interagir com o cliente, vão fazendo ele te conhecer melhor. Sim. A partir disso, você vai estabelecer um primeiro contato, e aí faz toda a diferença. Então, você vai ter um primeiro contato que é
quando a pessoa te viu em algum lugar, né, ou até alguém indicou você, e você vai sentar na frente dessa pessoa para oferecer teu trabalho. Não terceirize isso. Faça você, olhando no olho da pessoa, com verdade, com aquilo que você pode oferecer. Aí vem a importância de criar esse tensor, que a gente falou lá no início, que é a tua verdade pessoal sobre o que você pode oferecer para ajudá-la. Porque não é só a comunicação verbal que vai fazer você fechar um negócio com o teu cliente, é a tua energia sendo sentida pelo cliente. É isso que vai fazer, muitas vezes, fechar um contrato. Tá? Então, se você está íntegro, se você está consciente do que você faz, você tem um bom tensor, um campo energético criado para você poder se comunicar com o seu cliente, e também outros aspectos, a gente pode comentar como dicas também, a gente vai estabelecer um ponto de confiança para esse cliente, para que ele possa aceitar a sua proposta e fechar uma contratação. Sim. Agora você falou uma palavra mágica, né? Que é tensor, que é campo de energia. Esse é o linguajar do Easor, né? Então, o que eu gostaria que você explorasse um pouco, como é que você cruzou, digamos, o teu trabalho com o sistema ISO? Como é que funciona isso? Que é o sistema que a gente trabalha aqui na formação de mentores, de coaches, né? Como é que você conseguiu concatenar tudo isso, né? Se você puder falar alguma coisa sobre isso, seria muito legal. O ISO é um sistema aberto. Então, o que é um sistema aberto? Você pode adaptar com qualquer metodologia. E aí, quando você junta, né, o processo de construção de um produto, falando em design, né, então você tem um problema, você faz um brainstorm, né, para resolver aquele problema, e você tem um processo de pesquisa, você tem um processo de desenvolvimento, depois você tem um processo de refinamento e a conclusão, e a pós-conclusão para aperfeiçoamento. Então, isso é toda uma estrutura de como trabalhar o processo para resolver o problema de um produto. Sei. Porém, se a gente adapta isso para o ser humano, é a mesma coisa. Então, todo o conceito do ISO, ele se encaixa, né, ele se integra com essa questão da forma do designer pensar para solucionar problemas e, no meu caso, para desenvolver pessoas. Então, Sim. quando a gente trabalha dessa forma humanizada com pessoas, usando esses conceitos, a gente começa a ver que tem muita coisa que a gente pode fazer com essa integração, e que tem um ponto ainda maior, né? A criatividade e a intuição. Uma coisa que a gente aprende o tempo todo. Eu trabalhei um tempo também com uma artista plástica, muito conhecida, uma italiana, me ensinou isso. Sei. E era captar intuitivamente as coisas, as ideias, as criações. É você acessar, como a gente acessa uma nuvem de computador. Sim. Né? A gente vai lá, põe na nuvem, e ela me ensinou isso. Ela já tem seus 90 anos, foi uma pessoa fantástica, tenho muita amizade com ela. E que ela me ensinou isso, a fazer essa captação intuitiva do que deve ser feito para conseguir criar algo, né? Então, esse lado criativo. E aí se integra também com essa questão do tensor. Quando você se abre, expande o teu campo para que você consiga acessar nessa frequência vibracional. Só um minutinho aqui. Acessar essa frequência vibracional. Aí você consegue adaptar isso de uma forma criativa para desengessar teu processo. Então, é a soma do racional, do intuitivo e do operacional. Que é o tal do cérebro trio do Paul MacLean. Interessante, né? Através do intuitivo, você acessa, no fundo, a sabedoria, não é? E a sabedoria, ela contém todo o processo criativo original, né? Não é aquele processo criativo que a gente aprendeu aqui na faculdade e tal, brainstorm, não é isso. Aquilo que parece que surge e brota, não é? Acontece comigo também. Por exemplo, quando eu faço mentorias com pessoas, de repente eu sei o que falar, eu sei o que dizer, e aquilo flui de uma forma maravilhosa, assim, né? Ou quando eu estou, digamos, criando assim ou preparando uma aula, ou preparando uma atividade,
né? Isso é uma coisa assim que eu acho assim fantástica, né? E isso é um outro nível, né? É um outro nível de sintonia, né? Eu Então, eu costumo acho isso assim brincar que é a quinta maravilhoso. dimensão, né? Você acessa a tal da quinta dimensão. É Porque dimensão, né? você consegue pegar a ideia na fonte, né? Então, se você trabalha o racional, ou seja, conteúdo teórico que você aprende numa universidade, ele é importante também para fundamentar o que você está fazendo. Mas essa Sim, captação intuitiva, ela trabalha num nível muito acima, e numa sim. frequência sutil que faz toda a diferença. É isso aí. Muito bom, muito bom. Assim, você, eu acho que a gente está praticamente assim encerrando, mas eu queria deixar em aberto para o pessoal fazer algumas perguntas, se quiserem, né? E eu também gostaria de ver se tu gostaria de explorar alguma questão específica, Daniel, aqui com o pessoal que está nos assistindo aqui, que está dentro desse escopo teu, porque eu sei que você tem muita coisa, né? E que você pode adicionar a tudo que a gente trouxe, porque você deu um overview, assim, né? Uma visão geral, assim, que eu achei muito legal, tá? Agora, vê o que você gostaria de adicionar. Eu também gostaria que você apresentasse suas atividades, né? Para as pessoas, o que você faz também. De cursos ou treinamentos ou atendimentos e deixar o teu contato também, etc. Sim, está aparecendo aqui, né? Meu site, danieltrevisan.com. Quem quiser acessar o meu site, conhecer o meu trabalho, conhecer o meu posicionamento, a minha história, meu storytelling, como eu conto a minha história, que é importante também cada um ter a sua forma de contar, né? Que é muito pessoal. Conhecer o meu curso, Criação de Identidade Profissional, curso EAD, né? Criação de Identidade Profissional e Ativação de Talentos. Está lá na página principal do meu site. Não sei se o Robson consegue colocar aqui o link para todo mundo. Esse curso ele foi criado com toda essa experiência para passar para as pessoas, né? Então, essa experiência, toda essa bagagem, como o Marcos falou, né, esse overview, é apenas um começo do que dá para ser feito, né? Então, quem quiser, tiver mais interesse, é só acessar o meu site. Lá vocês podem entrar em contato ou podem, se quiser, adquirir o curso, tá? Que está bem completo. É um curso que eu trago também essa experiência audiovisual, né? Como eu trabalhei em televisão, de como produzir um curso com qualidade, então está em Full HD, está bem legal, a parte de áudio, de vídeo, de ilustração, de slides, então é uma coisa que vai acrescentar muito para essas pessoas que querem achar os seus talentos, que querem desenvolver seu trabalho, seu negócio, não importa se é ajudante de pessoas, se é desenvolvedor, trabalha com desenvolvimento humano, qualquer profissão. Ele serve para qualquer profissão. E é o conteúdo único para isso. Tá? Se não gostar, 7 dias, pode devolver o dinheiro, não tem problema. Eu garanto que vocês não vão devolver. Nunca aconteceu isso. Tá? Porque a qualidade, eu coloquei lá com muita emoção, muita qualidade, muita razão, muita ciência. É um Sim. conteúdo que eu tenho certeza que vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Tá? Agora, uma outra coisa que eu queria colocar é trabalhar assim, né? Humanizar cada vez mais o atendimento. Tá? Mesmo que vocês informatizem a empresa de vocês, trabalhar a humanização nesse atendimento. Não adianta você colocar lá o robozinho atendendo, número 1, robô tal, agora vai para o número 2, vai para o número 3, a pessoa faz 7, 8 processos para conseguir chegar no atendente. Não. Você pode usar a tecnologia. Primeiro lá, o departamento que você quer, tal departamento. Já entra, já tem um atendente para dar aquele atendimento humanizado para a pessoa. Tá? Atenda o teu cliente estudando quem ele é. Faça um estudo do teu cliente para conhecer a história do teu cliente. Saia da frieza da parte comercial. Isso é uma outra dica. Tá? Porque quanto mais vocês conseguirem isso, mais a tendência de o seu trabalho evoluir, ela acontece. Porque é uma necessidade atual. As pessoas estão Sim. fechadas, estão carentes, estão necessitadas de atenção. Então, isso é uma outra dica. Bom, tem muita coisa para falar, Marcos. Eu acho que fica pouco, né? Então, quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia,
Eu sou uma pessoa super acessível, vai lá no meu site, tem um WhatsApp, clica lá, e a gente conversa mais. Então, tá bom. Já está aqui, né? Já está aqui no chat, né? O teu site. O Miguel Pereira fala muito obrigado pela generosidade de ambos. Namastê. Então, namastê também, né, para o Miguel Pereira, tá ok? Então, eu queria agradecer a tua presença, viu, Daniel? Que foi muito positiva, foi muito legal poder trabalhar contigo hoje aqui, né? Assim, de um overview muito interessante, muito bom. Eu acho que todos aqui saíram ganhando, né? A Márcia e a Cristina Calegari também escreve aqui que estava muito bom, né? E eu acho que a gente acertou em cheio de trabalhar essas questões hoje aqui com o nosso pessoal. Então, a palavra final está contigo, Daniel. E agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a participação de todos. Tá? Me coloco à disposição, como eu falei, para quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar comigo. Tá? Mas é só gratidão, né, Marcos? É Só só gratidão. gratidão. É verdade. É verdade. Então, muito obrigado a todos. Valeu por tudo isso aí, né? E realmente